Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo das bem-aventuranças. Vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Fiquemos de pé. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e que esta noite nós possamos, Senhor, comunicar aquilo que o teu Espírito, Senhor, leva ao nosso coração e traz à nossa mente. Que possamos entender, Senhor, a finalidade da tua palavra para a nossa vida, e esta palavra seja guardada em nossos corações para aplicação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Meus amados, nós já estamos estudando há várias quartas-feiras a primeira grande parte do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Nós já estudamos a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E também estudamos a segunda: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que nós vamos notando durante esse estudo, que há uma crescente penetração dentro da palavra de Deus, como se estivéssemos com uma escada diante de nós, e cada dia começássemos a subir mais um degrau. Vejam bem que o primeiro versículo, a primeira bem-aventurança, no versículo 3, fala sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra tradução, ele chama também de humildes de espírito. Então, a palavra nos mostra a grande necessidade que a pessoa tem que sentir de tudo aquilo que lhe rodeia, para estar diante de Deus numa compleição permissível, como Deus quer que seja. Na segunda bem-aventurança, faremos menção daqui a pouco também nas duas, é acerca daqueles que choram e o consolo que eles terão. Nós já vimos que esse choro não é o choro normal, porque senão qualquer pessoa que estivesse chorando em qualquer canto, ele teria este tipo de consolo. Mas a palavra de Deus, como Jesus em toda a sua palavra, a grande preocupação dele não são as simples coisas materiais, mas a preocupação de Jesus é a parte espiritual da vida humana. Então, quando fala desse choro,
Nós já explicamos, irmãos, aquele choro de arrependimento, aquele choro por se sentir miserável, pecador, e aquele choro por alegria de ter obtido o perdão dos seus pecados. Agora, na terceira bem-aventurança, na primeira, é deles o Reino dos Céus, é o primeiro passo. Na segunda, o reconhecimento, depois do primeiro passo, o reconhecimento exatamente do sentido miserável, o segundo passo, do arrependimento e do perdão. E agora a palavra vem e diz no versículo 5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O foco principal aqui está em duas coisas: mansos e terra. É o foco principal de tudo isto aqui. E nós vamos examinar exatamente o que o Senhor Jesus queria dizer acerca disto. A palavra nos mostra, e eu disse para vocês que o reino de Deus é um paradoxo para o reino deste mundo, porque tudo aquilo que neste mundo parece uma realidade, no mundo espiritual é um contraste. Toda aquela exigibilidade de conduta material ou espiritual que é tida para o ser humano, ela é contrastada sempre. A conduta humana do homem natural e a conduta humana do homem espiritual. Isso se dá exatamente por causa do problema da visão. O homem material, o homem natural, ele olha através de olhos carnais. O homem espiritual, ele tem uma visão espiritual, e tem um entendimento acerca de Deus, de Cristo, do seu reino, da sua glória, da sua magnitude. Então, o homem natural, que é o homem carnal, ele vive só para esta vida. O homem espiritual, ele vive nesta vida, mas não vive para esta vida. A sua visão é maior. O horizonte dele é um horizonte diferente. O homem carnal, ele está olhando para as coisas da terra. Então ele interpreta a sua vitória com coisas terrenas. O homem espiritual, ele interpreta a sua vitória exatamente bem diferente do homem carnal, porque a sua visão é para Deus. É como diz o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então veja, meus irmãos, o que se pensa hoje em dia? De quem é a terra? Vamos começar a analisar de uma forma bem pueril. De quem é a terra no modo de pensar? É dos valentes, é dos estúpidos. Os homens estão resolvendo tudo através de guerras. Aqui no Brasil mesmo nós temos um conflito indígena. Nós temos esses movimentos aí, com terra, sem terra, não sei o que, movimento com tanto nome aí. E você vê que eles estão fazendo tudo na base da força, na base da violência, né? E ainda mais apoiados pelo governo. Eles sabem disso, porque mantém esse pessoal aí, dia e noite aí, esse pessoal para todo lado. Esse pessoal não trabalha, não faz nada, mas tem carro, tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, tem o que gastar, tem tudo. Enquanto quem trabalha está passando muitas vezes problemas e necessidades. Mas não é o nosso alvo aqui, não é político, mas são coisas que nos revoltam e a gente fala exatamente, né?
Não é que não seja, procuremos ser mansos, porque o conceito de mansidão não é o conceito normal desta vida. Então a terra, no conceito do homem carnal, ela é adquirida pela violência. Pastor Lutero mesmo, na sua última mensagem domingo, ele falou com um jovem chamado Alexandre, que terminou sendo conhecido como Alexandre o Grande. Ele conquistou, através das guerras, grande parte do mundo daquela época. O grande conquistador. Mas será que para o reino de Deus é isso? Quando Jesus falava, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, ele não estava dizendo tomarão. Ele falou herdarão. Naquela hora Jesus estava posicionado não como um ser comum, mas ele estava posicionado como o próprio Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, conforme diz a palavra, né? Herdeiro de todas as coisas, por quem todas as coisas foram feitas e para quem todas as coisas existem. Veja que nós já vamos tomando um caminho bem diferente do caminho da normalidade e naturalidade humana. Então, para Jesus, a palavra foi esta: a terra não é dos violentos, mas a terra é dos mansos. Os mansos não tomarão a terra, os mansos herdarão a terra. Então nós estamos trabalhando aqui de herdade. Se nós perguntarmos, segundo a Bíblia, de quem é a terra, qual é a resposta que a Bíblia dá? Alguém se lembra? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu, você, nós estamos aqui de passagem. Às vezes adquire um pouquinho de um local, discute tanto por aquilo, briga. Você vê filho matando pai, pai matando filho, um matando o outro aí, nesses locais aí, grileiros, fazendeiros, uma confusão, matando por causa de terra. O Senhor não fez assim. O Senhor deixou a terra como herança, esta terra. Mas houve uma série de complicações. Em primeiro lugar, o Senhor entregou a terra no jardim do Éden para Adão e Eva. Ali o Senhor lhes deu uma posse, o Senhor lhes deu uma herança. Com o pecado eles foram retirados do jardim do Éden. E naquela hora o Senhor já falou diferente com eles. O Senhor disse: eu estou te dando a terra para Adão e Eva. Mas o Senhor disse: a terra está diante de ti para você lavrar e cuidar. O Senhor tirou a posse da terra do ser humano. E a posse foi perdida exatamente pela violência. Pecado é a violência contra Deus. A desobediência contra Deus fez com que o homem perdesse o direito da terra. E agora o homem seria um lavrador da terra. Isto é, alguém que cuida da terra com uma certa finalidade. Quando a palavra diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a mesma palavra nos diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E o Senhor está falando em herança. O Senhor está dizendo que nós vamos entrar numa grande batalha e possuir terra. O Senhor fala que a terra é herança.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então o Senhor Jesus está mostrando que há uma relação de filiação entre o homem e Deus. O Filho unigênito se chama Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos através da palavra, da aceitação da palavra, da recepção da palavra. Em deixarmos a palavra penetrar em nós, a Bíblia diz que nos tornamos filhos de Deus. Na hora que você passa a ser filho, você passa a ser herdeiro. Então, quando o Senhor diz bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão, o Senhor está falando de uma classe de pessoas que tem direito ao instituto da herança, não precisa lutar e nem brigar. A herança é uma riqueza, é uma fortuna deixada pelos pais para os filhos. Tá certo? Tá certo? A herança é uma fortuna, é uma riqueza que os pais deixam para os filhos. E o pai deixa com muita alegria. Crisântemo não está aí lutando e constrói aqui, faz isso, aquilo, outro. Você sabe que não vai ficar todo tempo na terra, né? Mas tem uma bichinha desse tamanho bonitinha, que você olha e diz assim: minha filha não vai ficar desamparada. É verdade ou não é? Não é verdade, pastor Elias, com o senhor? Com o Gideãozinho, com o senhor, pastor que está ali, os irmãos que estão aqui, João, todos. Não é esse o pensamento? Por que você trabalha tanto, Luiz? Porque você tem que casar a filha, você tem que não sei o quê, quer que ela tenha alguma coisa, quer que o filho tenha alguma coisa. É verdade ou não é? Depois de um certo tempo, o pai e a mãe já não tem aquela preocupação com eles próprios. A preocupação está com os filhos. Deixar uma herança para os filhos. Então Deus, desde o princípio, se preocupa com a herança dos seus filhos. Herança material e herança espiritual. Então a palavra de Deus, quando nós somos considerados filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então Jesus chega e diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo em todas as coisas que Cristo tem. O apóstolo disse que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então o crente deve pensar o seguinte: uma grande riqueza Deus tem para mim. Eu sou rico. Não existe crente pobre. Tá certo? Não é que você vai para um céu todo de ouro. Isso não existe. A Nova Jerusalém é aqui. Tem os seus apetrechos. O céu, a Bíblia não fala que céu tem ouro, não. Mas a Bíblia fala que a Nova Jerusalém, que é toda adornada, né? É que existem coisas preciosas ali. É a cidade de Deus, é o tabernáculo de Deus. É como se fosse um grande templo que desce do céu aqui na terra. É isso que é a Nova Jerusalém. É como se fosse um grande templo que desce dos céus aqui na terra. Entende? Agora, continuemos aqui. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Outro dia o pastor Lutero pregou. Eu assisto as pregações, viu? Aquilo que eu não sabia, eu vou aprendendo, vou gravando. E disse que havia uma preocupação muito grande nas famílias antigas. Eles são professores de história, ele, pastor Eugênio também. Quanto ao filho do sexo masculino.
Porque o filho do sexo masculino seria aquele que lutaria pela herança, lutaria pela guarda e defenderia todas as coisas. Este é o conceito do homem carnal. Este não é o conceito do homem espiritual. Esta é a visão do homem carnal, mas não é a visão do homem espiritual. Na visão de Cristo, o vitorioso e o herdeiro, ele é manso. Ah, pastor, isso aqui vai levantar muito problema. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Já agora à noite, minha mulher conversava comigo e virou para mim e disse: mas Moisés, a Bíblia diz que era um homem mais manso naquela época. E por que ele matou o egípcio, se ele era manso? Eu não dei a resposta toda para ela, eu guardei para dar o resto aqui quando chegar a hora de examinar Moisés. Mas eu disse alguma coisa para ela que deu para ela entender perfeitamente o porquê. Então, na visão de Cristo, são os mansos. E começa a haver um problema quando eu começo a pensar o que é uma pessoa mansa. Nós temos a definição humana do que é manso, e nós temos a definição, segundo a Bíblia, espiritual do que é manso. O manso, espiritualmente, ele pode até parecer com o manso materialmente, mas é bem diferente. Há uma diferença muito grande entre o manso materialmente e o manso espiritualmente. Eu falei com o pastor Gideon Júnior e falei: você quer que eu dê esse estudo só numa aula, ou a gente pode dar em mais? Ele falou: seria bom dar em mais. A pastora Geis também falou: papai, é bom deixar bem claro. Então os irmãos vão ter algumas quartas-feiras, se Deus permitir, tá certo? Mas nós vamos destrinçar bem, tentar destrinçar bem este assunto, para ficar bem claro. Bem claro, porque as bem-aventuranças, meus irmãos, é um código de ética e de regras para que a pessoa possa pertencer ao reino de Deus. E assim como, digamos, na lei brasileira, se você faz alguma coisa e chegar diante do juiz e dizer assim: eu não sabia que isto era crime. Você sabe o que a lei diz? A ninguém é dado desconhecer a lei. A ninguém é dado desconhecer a lei. Então, espiritualmente é a mesma coisa. O crente, ele tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus e os seus deveres que ele tem para com Deus. Apesar que nós vivemos em um mundo onde as pessoas exigem de Deus, mas não observam o que Deus determina. Quem sou eu, quem é você para exigir de Deus? Se nós conhecermos aquilo que Deus determina, o Senhor Deus vai, pela sua misericórdia, abençoar a nossa vida e cumprir as suas promessas na nossa vida. Eu não preciso estar lembrando o Senhor as suas promessas. Eu preciso estar lembrando na minha vida a minha responsabilidade espiritual, as minhas obrigações para com Deus. Porque quando eu cumpro as minhas obrigações para com Deus, Deus não tem dever para comigo. Ele manifesta amor, misericórdia e compaixão e concede à minha vida aquilo que eu preciso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais? O que é esse mais?
É tudo aquilo que eu preciso, João, é tudo aquilo que você precisa. Entendeu? Então eu é que tenho responsabilidade diante de Deus. Deus não tem responsabilidade diante de mim. Mas Deus tem amor, tem compaixão, tem misericórdia. E através do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia, Ele realiza as grandes coisas. É por isso que as bem-aventuranças começam: bem-aventurado os pobres de espírito, porque Deus é o Rei dos céus. Isto é, bem-aventurado aquele que retira da sua vida todos os seus princípios, não discute a minha palavra, não discute a minha verdade, aceita aquilo que eu digo sem discutir. Por isso que muita gente não consegue ser crente, porque não é humilde ou pobre de espírito. São pessoas que dizem: minha posição é esta, se não for esta, eu tomo tal posição. Eu nem discuto, eu simplesmente olho e me vem esse versículo na cabeça: bem-aventurados os pobres de espírito. Isto é, aqueles que se deixam dominar pela palavra de Deus, pela vontade de Deus e pela determinação que há do Senhor. Veja bem, e é bom que tem alguns pastores aqui esta noite, né? Vários pastores, e nós estamos ministrando. Quando a segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados que choram, então diz assim: olha, é uma condição de você sentir as suas misérias diante de mim, e eu conceder o perdão, e você chorar agora de alegria e felicidade. Depois dessas duas condições é que vem a terceira condição. Você é humilde de espírito, você chorou pelas suas misérias, recebeu perdão, então agora você está domesticado por Deus para realizar a sua vontade. Por isso que nós dizemos: tem muita pessoa que é convencido, mas não é convertido. Ah, pastor, eu falo mais língua, eu profetizo. O Senhor disse que não adianta falar língua, não adianta profetizar, não é língua, não é profecia, não é cura de enfermo, não é expulsão de demônio, não é nada disso que leva para o céu. É fazer a vontade de Deus que leva ao céu. É ser obediente à sua palavra. É ser manso, exatamente, que vai te dar a bênção gloriosa da vitória. Então a mansidão, irmãos, não é disposição natural, como muitas pessoas pensam. Que fulano é manso, porque fulano puxou uma faca para ele simplesmente saiu fora, fulano pegou uma pedra, ele saiu correndo. Não, você vê o modo que ele me trata, você vê o modo que ele age comigo. Não é esse tipo de mansidão, não. Nós vamos entrar lá, vamos chegar lá. Esta mansidão que a Bíblia fala não é um temperamento nato, não é um temperamento que nasceu com você. Não. Esta mansidão, meus irmãos, é uma atitude do homem para com Deus. E tendo uma atitude para com Deus, ele tem para com seus semelhantes também. Primeira bem-aventurança é uma exigência para Deus, tão somente. Segunda bem-aventurança, uma exigência totalmente para Deus. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o Rei dos céus. O homem está fazendo uma coisa para granjear o Rei dos céus. Ele toma uma posição. Vem a segunda, ele toma a segunda posição: bem-aventurados que choram. Exatamente aqueles que sentem compaixão de sua própria vida, de suas próprias misérias e dos seus semelhantes, e coloca-se diante de Deus prostrado para que aquilo seja mudado. Serão consolados, recebem o perdão, vem a alegria, vem a felicidade. Ele pode ter o show da felicidade. A terceira bem-aventurança não. Veja que começamos só com Deus, agora começamos com Deus e o relacionamento com o nosso semelhante. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, para entendermos qualquer parte do sermão do monte, nós temos que levar
exatamente em conta todo o contexto do livro de Mateus, todo o contexto do livro de Mateus, porque eu disse para vocês, e vou repetir sempre, depois de João 4,17, quando a Bíblia diz, deixa eu ver aqui se eu pego aqui, quando a Bíblia diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A partir daí, a palavra é outra. A partir daí, a grande preocupação de Deus, através de Cristo, é preparar o povo para o reino dos céus. Você está aqui, você está sendo preparado para o reino dos céus, sendo preparado para ir e morar lá, tá certo? Agora, o que nós podemos ver de uma forma tranquila é que nas bem-aventuranças aqueles que descobrem a sua miséria e pecados, os humildes de espírito, eles são levados ao choro por causa dos pecados, a tristeza exatamente se manifesta. Agora, a atitude de mansidão é uma atitude de mudança na vida da pessoa, mudança de comportamento diante de Deus e diante dos homens. Primeiro ela tem que se dar diante de Deus. Como é que ela se dá diante de Deus? Crisântemo, você passa a estar totalmente disposto a ouvir a palavra, obedecer a palavra e não discutir a obediência da palavra. Você sabe que na época da lei, ninguém podia discutir a lei. A lei tinha que ser aceita como ela era, não era um fato discutível a lei. E hoje, na graça de Cristo, tem muitas pessoas que querem discutir a graça de Cristo. Ah, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo mais? Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não tenho que fazer isso? Já viram que tem pessoas que procuram discutir? Essas pessoas não são mansas ainda. Elas ainda não têm direito de herdar a terra. Elas não adquiriram este direito, que esse direito vai ser adquirido através da mansidão. E essa atitude, em primeiro lugar, diante de Deus e depois dos homens. A humildade de espírito e a tristeza pelo pecado expressam o nosso relacionamento só com o nosso Deus. A terceira bem-aventurança, vou repetir, ela vai expressar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes. Já está na hora de parar, mas eu quero mesmo partir para uma coisa a mais. Aonde eu vou buscar o principal exemplo para esta palavra? O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e diz o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de... Eu posso buscar depois o exemplo de Paulo, mas agora eu quero começar a buscar o exemplo em Jesus Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele não exige nenhuma conduta de nós que ele não tenha praticado. Quando nós abrimos o livro de Mateus, que já estamos com ele aberto, no capítulo 11, no versículo
versículos 28 e 29. Vou começar do versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu queria abrir um parêntese aqui. A igreja evangélica, a época que mais cresceu, foi a época que ela não tinha tantos teólogos. Foi a época que tinha pessoas simples. Eu conheci o crescimento da igreja no Brasil. Eu sou de Belém, eu sou do estado do Pará, onde o pentecostalismo começou em 1911. Meu pai é da primeira, segunda geração de pastores no Brasil do movimento pentecostal. E você sabe, tinham teólogos no meio, mas muito pouco. Hoje em dia a igreja, para funcionar, já não se faz mais essa oração, graças ao Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e ocultastes aos sábios entendidos. Eu tenho visto o pastor chegar perto de mim e perguntar: pastor, me disseram na minha igreja que eu não posso mais pastorear porque eu não tenho curso de teologia. Você tem que ter em primeiro lugar a graça de Deus. Muita gente tem um curso de teologia, mas não tem um conhecimento da graça de Deus. Muitas vezes muito conhecimento infatua a pessoa. Eu não estou contra o conhecimento, a Bíblia manda adquirir. Não estou dizendo que ninguém não faça teologia, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo o seguinte: não leve isso na frente da graça, do amor e do poder de Deus. Nós no Brasil, para aqui, não temos essa besteira não. Aqueles que Deus chama, nós consagramos e não colocamos um na frente do outro, o outro atrás do outro. Você tem privilégio por causa disso, você tem privilégio por causa daquilo. Isso aqui não existe. Mas eu quero que haja essa oração: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Eu estava estudando esta semana acerca dos 12. Você sabe que a maioria eram homens simples? O Senhor não perguntou a Pedro: você pode frequentar um curso de teologia? Mas Jesus disse a Pedro: tu deixa a rede e me segue? Para deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homem? Eu valorizo muito aquele que coloca a sua vida à disposição de Deus. E valorizo muito mais do que aquele que chega para mim e diz que tem 1000 conhecimentos. Em primeiro lugar, é um tolo. Quando alguém chega e se apresenta: olha, eu sou fulano, eu tenho isso, eu tenho um curso tal, eu tenho PhD, PhF, PhJ, PhK, tem tanto PH que não sei o que, que termina se PhDando. Mas quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, buscando a Deus, estudando a palavra, buscando ser aquilo que Deus quer que seja, chegue perto dessa pessoa, meu pastor, e traga ele para frente para te ajudar na obra de Deus, porque ele vai fazer a obra de Deus. O chamado não exige algumas coisas que os homens estão exigindo. E até mesmo na nossa igreja, eu já ouvi alguém dizer: olha, pastor, disseram que eu não posso, porque eu não sei o quê. Então, cara, com isso, irmão, quem te falou isso falou besteira. Você é cheio da graça, chamado por Deus, tem a unção de Deus. Você estudar a palavra, buscar o Senhor, orar e jejuar, Deus vai te dar a palavra mais do que qualquer coisa, porque vai te dar a palavra no poder do Espírito e vai modificar as vidas e as pessoas. Nunca deixemos o orgulho tomar conta de nós. Nunca sejamos um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, um evangelista egoísta. Alguém que procure ser orgulhoso. Tenhamos conhecimento da misericórdia de Deus com a nossa vida,
para que estejamos onde nós estamos. Esse é o principal. Muita gente que está pastoreando, que está na frente de igreja ou de trabalhos, e não é manso de coração. Não é manso, é bravo. Nunca foi dominado pelo Espírito. Ou é como eu quero, ou eu não quero. Ou isso aqui vai ser como eu quero, ou eu não faço. Que Deus retire todos desse jeito de perto de nós. Voltemos aqui. Então, olha o que Jesus fala. Depois ele vem, sim ao Pai, porque assim te aprouve, isto é, foi a vontade de Deus. Versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando Jesus conversa com Pedro, que Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus não disse, a sabedoria humana te revelou isso. Ele disse, não, isso não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Olha aqui, o Filho revela ao Pai e o Pai revela ao Filho. Existe uma comunhão, uma união para a revelação das coisas espirituais. Aí quando chega no versículo 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então Jesus está dizendo, a vida espiritual não é uma vida de liberdade, como muitos querem. Existe um jugo. Quando Jesus falou aqui em jugo, naquela época, é que havia aqueles animais onde você pegava 2, 3 bois e colocava aquela canga em cima deles, aquilo se chamava jugo, para eles poderem trabalhar e realizar aquilo que tinham realizado. Para que realizemos a obra de Deus, nós temos que ter um jugo sobre nós. Isto é a vontade de Deus. O parâmetro que Deus exige para a nossa vida, ele tem que estar sobre nós. E ele diz, e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque eu sou o quê? Repita bem forte, porque eu sou? Eu sou mais o quê? Humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você não é manso e não é humilde de coração, você não pode aprender as coisas de Deus. Você não é pequenino. O maior e grande primeiro exemplo de mansidão é Jesus. E Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas Jesus é exemplo de mansidão? Mansidão aqui é domesticado por Deus. Se você pega a palavra no grego, a palavra manso, exatamente ela significa domesticar. Não é aquele significado do dicionário, não, aquele monte de gentileza e tudo. Alguém domesticado, ele não perde a sua força, ele perde a sua atitude. Quando eu for explicar Moisés, você vai entender isso. Quer que eu te dê exemplo? Você pega um pitbull monstro e domestica. Ele perdeu a força? Ele perde a atitude. Você pega um cavalo bravo, coloca na mão de um domador de cavalos, ele toma aquele cavalo que você depois senta nele, pega na rédea e leva para todo lado. Crisântemo, ele perdeu a força? Ele perdeu a força, João? Ele perdeu a atitude. Então, um crente, quando passa a ser manso, ele não perde a sua força, ele perde a atitude dentro da força, ou seja, a atitude, pastor Elias, dentro do comportamento.
domesticados pela palavra. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim. O domesticado pela palavra tem as palavras de Jesus dentro dele. Como Cristo tinha as palavras de Deus dentro dele. As escrituras do Velho Testamento estavam com Cristo. Você lembra no capítulo 4? Aqui de Mateus, 4 vezes Mateus, a tentação? No capítulo 4 de Mateus, na tentação de Jesus, quando o diabo fala com ele, Jesus cita o Velho Testamento para o diabo. Jesus venceu o diabo com mansidão. Jesus não venceu o diabo arrebentando ele. Jesus podia ter acabado com o diabo naquela hora. Mas rapaz, tu vem me tentar agora que eu tenho que ir para a cruz? Mas não, ele citou a palavra de Deus. O Senhor, quando manda o anjo lutar com o diabo, a Bíblia diz que o anjo chega e não diz coisas terríveis para o diabo. O anjo recebeu de Deus. A única palavra que o anjo fala para Satanás é o quê? O Senhor te repreenda. O anjo não perdeu a sua força, mas a sua força estava nas mãos de Deus, para ser usado como Deus queria. O manso, ele não perde a sua força, mas ele é usado por Deus dentro da sua força, segundo a vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Então o manso, ele resiste, mas ele tem uma forma diferente de resistir. Ele tem uma forma diferente de agir. Ele tem uma forma diferente de ser. Você se lembra do dia que Jesus estava sendo preso no horto do Getsemane, quando Pedro tira a espada e corta a orelha daquele homem? Jesus não disse: corta a outra orelha dele. Jesus pegou a orelha e devolveu no local. Fez um milagre, não é isso que a Bíblia diz? E diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha, Pedro. Coloca, Pedro. Quem com ferro fere é ferido. E de que foi a morte de Pedro? Foi degolado. Dizem que ele foi, diz a tradição, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado como Cristo, e foi degolado. Naquela hora Jesus falou: a morte de Pedro haveria de morrer. Interessante observar essas coisas. Quando nós abrimos Filipenses capítulo 2, daquela história de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou aquela condenação por causa da sua missão, mas ele humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Você tem poderes especiais na sua vida. O Senhor tem colocado sobre você, mas você não pode usá-los da forma que você quer. Você tem que usar da forma que o Senhor determina que seja. O manso não é covarde, mas ele sabe usar da atitude segundo a vontade de Deus, porque ele está domesticado pela palavra, e a palavra ensina tudo o que ele deve fazer, como deve viver, como deve estar em qualquer local. É uma atitude totalmente discrepante do pensamento material que as pessoas têm. A Bíblia diz que em Filipenses 2, que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Você está disposto a se esvaziar a si mesmo para se tornar manso e herdar a terra? Há essa predisposição na sua vida? Bem-aventurança é uma característica que Jesus pregou, que faz parte da vida do próprio Jesus. Faz parte da vida do próprio Jesus. Nós vamos parar por causa do tempo. Nós vamos continuar
na próxima quarta-feira. Eu trouxe 2 rascunhos de estudo. Um para dar tudo hoje de uma vez e o outro para seccionar na necessidade da coisa. Mas como os filhos me orientaram aí, não é? Depois que a gente diz que fica de uma certa idade, as pessoas é que pegam e colocam o cinto em você e te levam para onde quer. Você não, pai, não faz isso não. Abre devagar. E nós vamos abrir, eu não sei quantas quartas-feiras vão, mas a profundidade desse texto, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é muito maior do que você possa imaginar. Ou quem sabe, pastor Gideon Júnior, essa aula já não foi dada ainda não? Foi dada domingo? Hein? Na sede, mas aqui na sede nós não tivemos porque foi numa santa assim. Aí tá bom que é porque foi um congresso de crianças. Podia se continuar na ceia, né? Os que estão aqui estão na ceia mesmo. Aí tem que garantir a gravação nossa. Hein? Não, mas ele vai pegar isso aqui e gravar também isso aqui. Para ninguém perder mais. Entendeu, Elias? Que Deus abençoe. Na próxima quarta-feira nós continuamos ou domingo de manhã. Tá certo?